Fala, abençoado! Aqui nesse vídeo eu vou resolver com vocês esse exercício que foi retirado da prova da UFSM e envolve geometria espacial. Se vocês observarem aqui o desenho, ele parece ser um paralelepípedo, mas mais do que isso, ele parece ser um paralelepípedo reto-retângulo. E eu vou fazer um parênteses agora no exercício para revisar o que significa ser reto e o que significa ser retângulo e o que nós temos na junção dessas duas definições. Para que um prisma seja reto, nós precisamos que todas as arestas laterais sejam perpendiculares às nossas bases. E aí, além disso, para que um paralelepípedo seja retângulo, a base precisa ser um retângulo. Quando nós juntamos essas duas definições, nós podemos pensar em um prisma como sendo um tijolo, em que todas as arestas são perpendiculares ali. Se nós olharmos, todas as faces vão ser retângulos. Então, nós podemos pensar aqui, um paralelepípedo reto-retângulo, e qualquer par de faces paralelas poderiam ser as nossas bases. Por isso que a gente não fala em base aqui num paralelepípedo reto-retângulo. Já cansei de falar essa palavra. Mas, então, voltando ao exercício aqui, nós temos uma caixa de sapato com tampa. Então, a caixa de sapato normalmente aparece como um paralelepípedo reto-retângulo. Ela vai ser confeccionada com papelão e tem as medidas conforme a figura, todas elas em centímetros. Nós podemos pensar que o comprimento é 40, profundidade 20 e altura 10. Sabendo-se que a área total serão acrescentados 2% para fazer as dobras de fixação, eu quero saber qual é o total de papelão para a construção dessa caixa. Nós podemos pensar que nós vamos envelopar essa caixa toda, só que no final nós temos que acrescentar 2% por conta daqueles pedacinhos que vão ser as dobras de fixação. E quando eu estou envelopando uma certa figura tridimensional, eu estou calculando a área total. Portanto, nós precisamos primeiramente calcular a área total para depois acrescentar esses 2% e essa vai ser a nossa resposta do exercício. No cálculo da área total, nós precisamos calcular a área de cada uma dessas faces e depois somar. Então, nós vamos calcular a área de cada uma delas, efetuar a soma e no final acrescentar os 2%. Nós podemos observar aqui que existem duplas de faces congruentes. Então, nós podemos calcular uma delas e multiplicar por 2. Então, nós vamos inicialmente aqui olhar para essa face frontal. Essa face frontal é um retângulo de dimensões 40 por 10. Nós vamos multiplicar por 2 porque essa figura aqui é congruente à do fundo e a área é a mesma. Então, eu vou fazer duas vezes a área dessa face frontal, que tem dimensões 40 por 10. Então, eu calculo 40 vezes 10. Vou fazer a área dessa face aqui, que é congruente a essa face lateral. Portanto, eu multiplico por 2. É um retângulo de dimensões 20 por 10, cuja área vai ser 20 vezes 10. E além disso, nós temos duas faces paralelas aqui, que eu posso pensar como a base de baixo e a tampa, e aí multiplico por 2, um retângulo que tem dimensões 40 por 20. 40 vezes 20. Vamos calcular cada uma delas e somar. 2 vezes 40 vezes 10 dá 80 vezes 10, 800. Mais 2 vezes 20, 40 vezes 10, 400. 2 vezes 4 vezes 2, isso aqui vai dar 16. Então, 1.600. A soma disso tudo vai dar 2.800 centímetros quadrados. Essa aqui é a resposta da área total desse paralelepípedo reto-retângulo. Só que não é isso que está sendo pedido no exercício. Nós precisamos acrescentar 2%. E acrescentar 2% significa calcular 102% dessa área. E para o cálculo de 102% disso, lembrem que 102% equivale a 102 por 100. Então, nós vamos ter que fazer a multiplicação de 102 por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 1,02. Então, nós precisamos calcular aqui 2.800 vezes 1,02 ou 102 dividido por 100. Vou utilizar em fração porque é simples aqui para simplificar os dois zeros, então eu terei que calcular 28 vezes 102. A resposta vai dar 2.856 centímetros quadrados. Essa aqui é a resposta que foi pedida, portanto, nós podemos assinalar a alternativa